Estamos com o tema, né? Igreja, ambiente profético. Mas o Senhor ministrou no meu coração a respeito de batalha espiritual. Porque quando nós estamos em um ambiente profético, a batalha espiritual ela se levanta. E ela não é pequena, não, ela é grande. E ela vem para nos paralisar, para a gente ficar temeroso. Mas o Senhor quer falar para você nessa noite que você é um guerreiro do Senhor. E aqui eu não estou vendo somente uma igreja, mas estamos vendo uma igreja que tem pessoas, soldados, num quartel, no qual o Senhor é o general. E nós vamos aprender nessa noite a guerrear. Primeiramente, antes de falar sobre a batalha espiritual, eu quero falar um pouco do ambiente profético. E o que é o ambiente profético? O ambiente profético é tão somente a presença do Senhor manifesta. E quando a presença do Senhor é manifesta, quando a igreja entende em unidade, um só pensamento, a libertação, a cura, a transformação. E quando nós estamos em unidade, em um só pensamento, o extraordinário de Deus acontece. E o Senhor começou a falar no meu coração a respeito de Atos 2. Eu gostaria que vocês abrissem comigo em Atos 2, para vocês verem quando nós estamos em unidade, em adoração, em oração, o céu toca a terra. Atos 2. Amém? A vinda do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Chegando no dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no seu lugar. Fala assim, todos reunidos. Todos reunidos. De repente veio do céu um som como de um vento muito forte e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram, essa parte uma vez eu falei, e viram, gente, Deus é poderoso demais, olha. E viram que parecia línguas de fogo que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos, aqui não foi algumas pessoas não, olha, foi todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui, o Senhor me direcionou a respeito de todos. Porque no ambiente profético, para a gente acontecer maravilhas, nós temos que estar em uma só visão, em um só propósito, de adorar o nome do Senhor, de bendizer o nome dele. Porque não vai acontecer somente na minha vida, somente na vida da Tânia, não. Na igreja inteira. Na igreja inteira. E muitas das vezes, quando nós entramos aqui, quem aqui às vezes já entrou e já falou assim: nossa, a igreja parece estar com um céu de bronze. A gente adora, o louvor está uma bênção, a palavra está uma bênção, mas o céu está de bronze. Vocês já repararam nisso? Ou foi só eu? Levanta o braço assim se você já viveu isso. Sabe o que é isso? É o Espírito Santo tocando você. Sabe por quê? Porque se há um céu de bronze, é um impedimento acontecendo. E isso é muito sério. Vou contar uma experiência para vocês. No Abba, se não me engano, foi o Abba Manifestação dos Filhos? Resistência? Foi o Abba Pai. Abba Pai, são muitos Abba, gente. A gente já não sei se Abba já. É muitos Abbas. Nós estávamos aqui no Abba Pai. E aí, estava tudo assim organizado, os cronogramas certinhos, quem ia ministrar a dança, quem ia ministrar a palavra. E aí, o ministério que ia trazer a dança, eles marcaram com a gente, próximo do trabalho. Quando algo acontece assim, nós entendemos que é para não acontecer, porque o Senhor tem outra coisa reservada. E assim foi feito. Porém, eles não deixaram de vir até a igreja. Eles marcaram, não é por falta de responsabilidade, mas estava acontecendo algo na igreja deles, algo muito forte, muito pesado. E aí, o que acontece? Essas pessoas que vieram, né, não deixaram de vir, cumpriram o compromisso deles, né? Eles vieram, mas junto com eles trouxeram o céu de bronze. E o pastor Hélio teve o discernimento, vocês pastor lembram? Teve o discernimento, chegou perto de nós e falou assim: ô Wanda, que você tá aí, irmão? Daqui a gente tem visão, não, a gente vai vendo quem tá falando, porque quem tá sumido, né? Então,
Então, assim, quando o pastor falou, ele disse que não tinha falado, comunicado nada com ele. Mas o discernimento do Espírito Santo falou com ele. O Espírito Santo falou: olha, tem alguma coisa de errado. Tem alguma coisa de errado. Vamos guerrear. Então é muito sério quando nós entramos aqui, sentimos o céu de bronze e não fazemos nada. Se você sente algo assim, irmão, não cruze os braços, não. Se levante como guerreiro, guerreie. Porque isso, quando acontece, isso é um impedimento para a igreja receber. Nós estamos na igreja, no ambiente profético. E quando isso acontece, o Espírito Santo fala com você assim: ó, algo está estranho. O louvor não está fluindo na palavra. Não é com a gente, não, irmãos. É porque algo está impedindo. Para vocês verem, trouxeram o céu de bronze da igreja deles para cá. E automaticamente o ambiente profético se fechou aqui. A igreja se fechou. E a gente não sabia assim, ao certo: Senhor, será que é comigo? Será que é algo que aconteceu? Não, eles que trouxeram. Então se levante. Quando você notar algo, não espere que o outro faça você. Se o Espírito Santo falar no seu coração, faça você. Amém? Amém. Vamos ler 2 Reis 6,14. Fica a Bíblia aberta, nós vamos ler alguns versículos, amém? 2 Reis 14. Vamos lá. Isso. Olha para vocês verem, olha. Ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo pela manhã. Quando saía, viu que uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo. Aqueles que estão conosco são mais numerosos do que eles. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos deles para que vejam. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalo e carros de fogo ao redor de Eliseu. O que eu quero dizer aqui? Aqui, ó, Eliseu orou: abre os olhos dele para que vejam. Muitas das vezes nós estamos aqui no ambiente profético e tem pessoas que estão com os olhos fechados, os olhos espirituais fechados. É o mesmo ambiente, mas pessoas estão dispersas, assim como o pastor Júnior falou. Às vezes é dispersação. E está acontecendo algo que nós precisamos abrir os nossos olhos espirituais, precisamos nos posicionar para que não haja impedimento do agir do Senhor. Então que nessa noite, se tiver pessoas aqui que estiverem com os olhos espirituais fechados, vão se abrir nessa noite. Aleluia! Porque o agir do Senhor irá acontecer neste lugar. E nenhum impedimento, seta contrária, vai ficar de pé. No segundo ponto, um ambiente gera transformação. O ambiente profético gera transformação. Em Ezequiel 37 vai falar do Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, ao ver ali, ele viu somente ossos, aquela visão que ele teve. Mas através da palavra profética, ele viu aqueles ossos secos tendo vida. Mas através da palavra profética. Porque quando nós estamos em um ambiente profético, tem que haver transformação. Tem que haver mudança. Porque se a presença de Deus se manifesta, algo tem que acontecer. Terceiro lugar, aqui falando sobre o ambiente profético, é um lugar de ativação espiritual. Nós sabemos que quando nós nos colocamos em um ambiente profético, o Senhor derrama dons sobre a vida de pessoas. O Senhor edifica pessoas, o Senhor direciona pessoas. O Senhor vai ativar pessoas nessa noite. Porque nós precisamos de pessoas que estão disponíveis dentro do ambiente profético. Porque tem pessoas que Deus já entregou dons, mas os dons estão parados.
Você pediu tanto ao Senhor e Ele te deu, mas por que você tem guardado? Por quê? Os dons, ministérios chamados são despertados no ambiente profético. E lá em 1 Timóteo 4,14 diz assim, não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética em posição de mãos dos presbíteros. Não faça isso, irmãos. Não retenha aquilo que o Senhor tem para fazer na sua vida. Muitas vezes nós falamos assim, não vou ficar parado porque o pastor Wellington está pregando, ele está levando o evangelho. Não vou não, porque eu sou tão pequena, o pastor Ludmila está pregando, o pastor Júnior está pregando. Não, o Senhor escolheu a mim, o pastor Wellington, o pastor Júnior, todos os pastores aqui da igreja, mas também escolheu a você. Porque aquilo que é para você fazer, eu não posso fazer, é você. Nós vimos aqui no Cine Gospel uma prostituta que morreu nas mãos do diabo, porque talvez alguém deixou de pregar para ela. Talvez alguém que seria um pastor, nós aprendemos nós somos pastores, né? Lá na eternidade nós não viramos pastor, né? Porque seria mérito nosso, o Senhor que nos chama. Mas talvez alguém que aí desenvolver o ministério pastoral estava ali na droga e você não falou de Jesus para ele. E aí ele morre com promessa. Porque você guardou o seu dom, porque você não quis falar da palavra do Senhor dentro do ambiente profético. Porque a nossa boca é boca profética, nós temos que profetizar. Mesmo que nós não conseguimos chegar, às vezes, um drogado, uma pessoa que tem vício, que tem alguma coisa que peça, mesmo que nós não vejamos os nossos olhos carnais, os olhos espirituais, eles conseguem enxergar. Porque nós somos pessoas aqui na nossa igreja que viveram isso, que nós podemos contemplar de perto o que Deus fez. O que Deus fez. Então aqui Paulo lembra Timóteo nessa passagem aqui sobre a palavra profética. Eu tenho certeza que você também recebeu algo assim, porque você não nasceu em vão. Você nasceu com um chamado desde o ventre da tua mãe. O Senhor te escolheu. Não é o pastor Ludmila que vai te escolher, não. É o próprio Deus que te escolheu. E o ambiente profético, ele direciona, ele ativa. E nessa noite as pessoas serão ativadas para a honra e glória do Senhor. Aleluia! E aí eu quero te falar. O tema dessa noite é igreja ambiente profético. Mas eu quero te perguntar assim, olha. É só na igreja que é um ambiente profético? É só na igreja? Não. Vou comprovar isso para vocês, ó. Lá em Êxodo, não precisa de abrir, viu? Vou falar rapidinho. Êxodo 3, 2, 5. Moisés na sarça ardente. Irmãos, Moisés estava ali no deserto. De repente, uma sarça que pegava fogo e não se consumia. Então, assim, olha, o deserto ali, ele virou um ambiente profético. Porque a presença de Deus estava ali. O deserto que você está passando não é simplesmente para gerar um sofrimento em você, mas é para moldar o seu caráter. Aleluia! Ele está moldando o seu caráter. Não pense, Deus não me faz sofrer, eu só fico nessa luta, é uma luta atrás da outra, meu Deus do céu. Irmãos, quanto mais luta nós tivermos e nós entendermos o porquê nós estamos vivendo, nós iremos entender que o Senhor vai te usar muito dentro daquilo que Ele está te sarando. Daquilo que você está vivendo, o Senhor vai tratar com você e através da sua vida Ele vai tratar com outros. Porque a sua dor é milagre para outro. Aquilo que você passa, acha que é só você que passa? Tem pessoas que estão vivendo algo muito difícil, algo assim. Você fala assim, nossa, eu estou sofrendo isso. Mas às vezes você vai sentar com alguém e a pessoa vai contar o que está passando. Você fala assim, meu Deus, minha luta é pequena. E às vezes a gente está só olhando só para aquilo que nós está passando. Mas aquilo que o outro tem passado é uma luta tremenda. Então não veja o que você está passando hoje, a sua batalha hoje, como se fosse um
impedimento, sabe? Tipo assim, Senhor, o Senhor tá marcando comigo, Senhor. Não, o Senhor tá de marcação comigo, Senhor. É só eu, não. Várias pessoas têm passado por momentos mais difíceis e talvez piores do que você está passando. Então não veja a luta como algo ruim, veja como algo bom. E uma vez eu fiz uma dinâmica e falei assim, gente, me fala um momento ruim que você passou. Pessoas falaram de luto, pessoas falaram de oportunidade de trabalhos que perderam. Pedi para falar um momento ruim. E aí quando eu falei com elas assim, agora tire algo bom dessa luta. Como assim? Como assim vou tirar algo bom dessa luta terrível que eu estou passando? Tem como tirar algo bom da luta que você está passando. Mas somente você abrir os seus olhos que você vai ver. Falei de Moisés e a sarça ardente. Agora eu quero falar também de Paulo e Silas na prisão, lá em Atos 16, 25 e 26. Esse eu quero ler, porque eu amo essa passagem. Atos 16. Atos 16, 25. Olha, diz assim, ó. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Os outros presos os ouviam. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados e imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Olha que maravilha, gente. Através da adoração, correntes caem. Prisões são abertas e nós vivemos o extraordinário sobrenatural do Senhor. Aqui, irmãos, a cadeia em si, ela se tornou um ambiente profético. Porque aonde tem pessoas cheias de Deus, ali se torna um ambiente profético. E ali Paulo e Silas na prisão, ainda assim presos, eles estavam adorando ao Senhor. Eles não cessaram a adoração. E o que isso nos ensina? Como eu falei aqui de Moisés, de Paulo e Silas, mas tem muitas outras pessoas. Que não depende do lugar que você está. Depende da presença que está. Se a presença de Deus está com você, você pode ir no hospital. Você pode ir em prisões. Você pode estar passando um deserto difícil. Mas se você está com a presença de Deus, Satanás não resiste, ele foge. Ele foge, ele não resiste a essa presença. E aqui eu começo falando sobre a batalha espiritual. A batalha espiritual não somente é uma luta invisível, irmãos. E o inimigo, irmãos, ele também é invisível. Bom seria se o inimigo fosse visível, que a gente estaria um soco, uns pontapé, umas voadoras. O problema é que ele não é. E tem pessoas que lutam com armas físicas, sendo que o inimigo ele é invisível e é espiritual. E não somente, olha, luta invisível entre o reino de Deus e o reino das trevas. Essa é a batalha espiritual. É um reino contra o outro. E aqui em Efésios 6:12 diz assim, ó, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra principados, contra as potestades. Irmãos, todos os dias nós temos uma batalha diferente para tragar. Todos os dias. Mas como nós temos nos portado diante dessa batalha? E aqui eu coloquei alguns tópicos de batalhas espirituais que nós vivemos no nosso dia a dia. Talvez você se encaixe em uma delas e que o Senhor possa ministrar no seu coração. Primeiro eu coloquei aqui, ó, luta contra o medo. Fala assim, medo. Aqui eu quero falar um pouco de Saul. Saul era o rei de Israel. E Saul, ele era da tribo de Benjamim. E a tribo de Benjamim, ela representava, simbolizava o lobo. E o lobo, ele vai falar lá em Gênesis 49, 27. Vou ler rapidinho, olha, a passagem. Gênesis 49, 27.
Benjamim é um lobo predador. Pela manhã devora a presa e à tarde divide o despojo. Amém? Primeiramente, eu quero falar do lobo. Saul pertencia a essa tribo. Saul era um guerreiro. E o lobo, ele representa natureza guerreira, feroz, capacidade de defesa do seu território. Ou seja, o lobo, eu acho lindo o lobo, porque é um animal que traz uma certa imponência. E Saul, ele fazia parte dessa tribo. E aqui, eu estava fazendo uma pesquisa, e alguns estudiosos dizem que foram 21 vezes, 10 vezes, que Saul tentou matar Davi. Saul tentou inúmeras vezes matar Davi. Mas olha para vocês verem. Mas a Jesus, então na cabeça, chorando, até coisa de mãe, viu, irmãos? Mas ela foi quietinha, em nome de Jesus. Vou deixar a mamãe falar para falar para o Senhor. Então, Saul tentou matar Davi. Alguns estudiosos dizem que foi 21 vezes, foi 10 vezes. Mas não foi mais de uma vez. Isso é fato. E aí eu te pergunto, por que Saul não conseguiu matar Davi? Davi, ele foi ungido pelo profeta Samuel. E ele tinha uma palavra profética sobre a vida dele, que ele ia se tornar rei de Israel. Então, mesmo que Saul, com toda a sua técnica de guerra, ele não conseguiu matar Saul. Porque Saul tinha uma promessa, ele seria rei de Israel. Então pode se levantar um lobo para tentar paralisar você, para tentar tirar você do propósito, tentar te devorar. Mas quando você é escolhido, assim como Davi foi, como Davi tinha essa unção sobre a vida dele, essa unção profética, como ele tinha essa promessa de se tornar rei de Israel, Saul não conseguiu matá-lo. E a mesma coisa acontece conosco. O inimigo pode até tentar contra a sua vida, ele pode até tentar fazer você paralisar, ter medo, mas quem tem o Deus de Israel à sua frente, te ajudando, te protegendo, te mostrando o caminho, não há fera que te devore. Amém. Não há. E Davi, ele é escolhido por Deus, ele era alinhado com o reino de Deus. E Davi, ele pertencia à tribo do leão. Ele pertencia à tribo do leão. E quando Davi ele se levanta como um guerreiro, não é Davi mais que está guerreando. É Deus que está guerreando através da vida de Davi. A luta de Davi não é de Davi, a luta do Deus de Israel. Por isso que ele consegue derrotar Golias. Porque a espada que matou Golias não é sinal que foi por mérito de Davi, não. Foi por mérito do Deus de Israel. E aqui, eu quero ler lá em Salmo 105:15. Não toqueis no ungido do Senhor, nem maltratem os meus profetas. E aqui, continuando a respeito dessa passagem de Davi, vai falar lá em... Deixa eu só ler aqui. 1 Samuel... Alguém pode ler para mim? 1 Samuel 24. Porque Saul, ele tentou inúmeras vezes matar Davi, mas ele não conseguiu. Olha só a atitude de Davi agora. É o 1 Samuel 24. E sucedeu que quando Saul havia retornado da perseguição aos filisteus, informaram-lhe dizendo: eis que Davi está no deserto de En-Gedi. Então Saul preparou 3.000 homens escolhidos de todo Israel e foi em busca de Davi e dos seus homens sobre as rochas dos bodes e selvagens. E ele chegou até os apriscos, junto ao caminho, onde havia uma caverna. E Saul entrou para cobrir os seus pés,
E Davi e os seus homens estavam nas laterais da caverna. E os homens de Davi lhe disseram: eis o dia do qual te falou o Senhor, e eis que entreguei o teu inimigo na tua mão, para que possas fazer com ele como bem parecer. Então Davi se levantou e cortou a borda da capa de Saul secretamente. E sucedeu que... Aqui, irmãos, vocês entenderam aqui? Davi, ele estava com Saul nas suas mãos. Ele poderia matar Saul ali. E o interessante é que aqui vai falar assim que Saul é um momento complicado aqui, vocês viram? Eu achei assim, ó. Saul estava fazendo suas necessidades. E foi um momento assim, ele estava um algo fácil. Ele poderia ter se amedrontado. Ele poderia falar assim, não vou Saul não, tal. Mas ele se colocou diante do inimigo. Não se amedrontou. Mas ele também não matou Saul. Ele teve a oportunidade de matar aquele que foi contra a vida dele várias vezes. Mas sabe o que o Senhor ministrou no meu coração aqui? Que Davi, ele teve a oportunidade. Mas a palavra do Senhor diz assim que ninguém pode tocar no ungido do Senhor. Saul é ungido de Deus. Ungido de Deus. E ele não se precipitou em matar Saul. Porque ali não era o tempo para ele se tornar rei. Porque ele poderia ter feito isso, matar Saul e se tornar rei. Mas ele não fez isso, porque ele sabe, o tempo de Deus é o melhor. Porque a gente não pode nos precipitar. Nós não podemos fazer com que a promessa ande mais rápido, nós temos que respeitar o tempo de Deus. Porque talvez se ele tivesse matado ali Saul, a consequência teria vindo. Mas ele esperou o tempo certo do Senhor agir. Porque esse momento eu vejo como uma pedra de tropeço. Imagina se Davi tivesse matado Saul. Era uma consequência, porque não foi o Senhor que ordenou que matasse. Ele pegou o inimigo ali, no caso Saul, como algo fácil. Mas ele não matou ele. Porque ele sabia que no tempo certo, no tempo de Deus, ele se tornaria rei de Israel. Não por mérito dele, mas o Senhor faria da maneira que ele quisesse. Não da maneira que ele achou que seria. E para nossas vidas, respeite o seu processo. Respeite aquilo que o Senhor entregou nas suas mãos, independente do que seja, a promessa que seja. Respeite o tempo do Senhor. Não queira ser uma pessoa precipitada. Tem um ditado que fala assim que apressado come cru. Não é assim? Nós temos que obedecer e aprender a esperar o tempo do Senhor. Porque o Senhor a gente foi fazer, vou dar um exemplo. Eu e o Júnior, a gente foi fazer o ano do amor lá em casa. Não sei se alguém viu aí nos estados, nós tentando fazer o ano do amor. É a primeira vez que o mestre Cuca Júnior, porque ele não quis deixar eu ajudar não, porque é mérito dele, que ia fazer o ano do amor, aquela coisa toda. E aí ele foi fazer e não deu certo não, ficou, diz o Edmilson assim, que virou beterraba do amor. E ficou parecendo a beterraba do amor. E aí, nós, como nós somos, assim, não achamos legal que ficou beterraba do amor, Edmilson zoando a gente, nós fomos lá e fizemos novamente. E aí, de novo. Só que agora com a ajuda da auxiliar. Né, Edmilson? Aí, nós vamos fazer tal do morango do amor, porque nós postamos lá a receitinha e tal. O pessoal, gente, cadê o resultado? Cadê o resultado? Nossa, foi tão gostoso que nós nem postamos. Foi tão bom. Mas com o beterraba do amor não tem como comer porque queimou. Beleza. Aí, nós não satisfeitos, fomos lá fazer novamente a receita. E aí, irmãos, fizemos com mais cautela, eu ensinando o Júnior, né? Aí dessa vez ele deixou ajudar. Só que no tempo da gente, assim, a gente faz coisas assim, ó. Pra ontem, tava todinho como eu tava morando do amor, só entrava no Instagram, qualquer lugar que eu entrava, o tal do morando do amor tava lá. Aconteceu só comigo, gente? Acho que não, né? E aí o que acontece? Nós vamos fazer tudo bonitinho e tal. Nossa, tá ficando bonito, tá ficando igual uma coxinha mesmo, igual o pessoal fala. A gente começou a fazer a calda, só que, aliás, a calda
E aí ele falou, Júnior, essa calda acabou já, Júnior, vai queimar de novo, vai queimar de novo. E o Júnior, não, Ludmila, vai não, tá. A gente estava tão ansioso para comer o pão do amor, que nós não esperamos dar direitinho ponto. E aí nós fizemos o quê? Não, nós começamos a fazer tal, né, aquele envolvimento do morando na calda. Aí nós colocamos assim, né? Ó, João, barulho de vidro. Igual nós vimos no Instagram, a receitinha. Não, barulho de vidro. Aí tava todo mundo lá na cozinha, tava todo mundo em cima da panela. Que nós queríamos comer. Beleza, ansiedade não. Aí, barulho de vidro, João, vamos comer. Daqui a pouco nós começamos a comer. Mordeu. Nossa, mas já deu certo. A gente começou a morder, o negócio começou a puxar assim, ó, agarrando o dente assim, ó. O Júnior, esse negócio tá. Não tá bom, meu, enquanto você fez a calma. Gente, nós somos apressados demais da conta. Nós não esperamos, porque a gente tá assim, gente, o tempo tá tão assim. A gente quer tudo na hora. Tudo na hora. Aí, tava tudo caminhando para dar certo. A primeira vez, como você disse, os 4 primeiros morando, um para mim, pro João, pro Luiz, pro André. O que deu o resultado? Chiclete. Virou um chiclete, não teve como comer. Aí, quando a gente saiu da cozinha, eu, os meninos saíram da cozinha, deixou só o chefe lá, aí o negócio deu bom. Aí deu barulho de vidro, ficou crocante, não barulho do dente, não arrancou obturação. Não arrancou, não. Aí deu pra gente comer. Nossa, que negócio é bom mesmo. É bom mesmo. Mas o que eu quero dizer com isso? Quando a gente é apressado demais, as coisas dão errado. Por isso que Deus tem um tempo certo para as coisas. Porque quando Ele faz perfeito, Ele faz completo. Então não queira apressar Deus. Não queira apressar Deus. Deixa Ele fazer direitinho, porque Ele está caprichando. Segunda batalha, conflito no relacionamento. Aí em Efésios 4, 26 e 27 diz assim, ó. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Irmãos, o nosso adversário, sabe o que ele quer? O pastor até falou aqui sobre paz. O inimigo, ele quer destruir, ele quer tirar a sua paz. E eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, que é algo muito forte. E talvez você possa falar assim, nossa, isso falou no meu coração. O Luigi, a gente estava conversando com o Luigi a respeito de escola. E aí eu fui numa reunião. E essa reunião de pais, eu sempre fui muito estudioso, o Júnior também assim, estudioso. E nós cobramos nossos filhos serem também estudiosos, ser uma pessoa de caráter. Né? E aí, eu fui em 2 reuniões, irmãos. Eu não recebi elogio do Luigi. Não recebi elogio. E isso estava me deixando muito entristecida. Eu falei assim, meu Deus, eu falei com a minha mãe, eu falei com a Marli, compartilhei com a Marli. Meu filho, eu não aceito isso na vida do meu filho, não. Não aceito. Eu quero ouvir elogios, assim como minha mãe, eu fazia com minha mãe na reunião de pai. Recebia elogios a meu respeito, porque eu sempre fui muito estudiosa. Assim também será o Luigi. Porque eu estou orientando, a gente está cobrando, a gente está fazendo direito. Por que está acontecendo isso? Irmãos, isso começou a tirar a nossa paz. Você que tem filho, eu acho que você pode me compreender. Estava tirando a nossa paz. Toda vez que eu ia na escola, reclamação, o Luigi está fazendo isso, conversando demais. O Luigi está, graças a Deus, nunca desrespeita a professora, assim, sabe? De xingar as coisas, não. Mas estava tendo um problema na escola. E aí eu falei assim, eu não aceito isso. Eu não aceito essa falta de paz relacionada ao meu filho. Sabe o que eu fiz, irmãos? Eu tive discernimento de orar, de guerrear, não é de orar só, Senhor, guerrear mesmo. Eu peguei o óleo de unção, peguei a Bíblia, orei a Bíblia, depois eu orei guerreando sobre a vida dele. Cadê ele? Tá aqui? Sobre a vida dele. Vem cá, filho. Vem cá, que eu vou te orar, né? Esse aqui é o Luigi, gente. Tudo passo da conta ensinar, tá? Então, o que acontece? O Luigi, ele estava tendo esses problemas, então eu tive esse discernimento de orar sobre a vida dele. Mamãe fez como, Luigi? Você lembra?
eu impus as mãos sobre a cabeça dele. Você lembra assim? Eu impus as mãos sobre a cabeça dele. E eu fui orando pelo corpo dele todo. E coloquei a mão nos pés. E fui orando. Irmãos, eu nunca orei com tanto fervor. Porque Ele é o Senhor. Amém. Ele é uma criança do Senhor. O Luiz, pra quem não sabe, o Luiz foi batizado dentro da minha barriga. Dentro do ventre. Eu fui batizado, foi lindo. Ele foi batizado pelo Espírito Santo. E ele, dentro do meu ventre, foi batizado pelo Espírito Santo. Foi algo sobrenatural que aconteceu. Então, eu falei, meu filho do Senhor, eu não aceito isso sobre a vida dele, porque é uma criança, mas vai crescer, e se nós não nos policiarmos, vai ficando pior. Então eu comecei a orar com fervor, assim, nunca orei assim, tão forte na minha vida. E eu orei, orava, colocava a mão sobre a cabeça dele, sobre os pés dele. Irmãos, quando eu fiquei aqui embaixo assim, ó, porque eu vi, tem temor a Deus, criança tem temor a Deus, irmãos. Quando eu coloquei aqui a minha mão assim, fiquei orando, aqui na minha cabeça começou a descer uma lágrima quente. Foi caindo uma lágrima quente, por quê? Porque ele entendeu o que eu estava fazendo. Porque ele tem temor ao Senhor. E para a honra e glória do Senhor, hoje o Luigi é uma bênção na escola. Uma bênção na escola. Estudioso, tem uma letra linda, o cabelo dele está lindo. Por quê? Porque eu não aceitei sobre a vida dele. Porque ele está sendo, o caráter dele está sendo moldado. E se nossos filhos estivermos dando trabalho, mesmo que idade que for, nós temos que nos policiar. Independente, porque uma hora vai crescer. E aí, talvez seja tarde demais a gente corrigir. Talvez não. Impossível, eu acho. Depois que cresce, fica muito mais difícil de corrigir. Por isso que nós temos que fazer quando criança. E pedir ajuda maior do Todo-Poderoso. Vai sentar, amor. Terceiro ponto, tentação. Aliás, outra coisa que eu quero falar sobre conflitos no relacionamento. Irmãos, muitas das vezes acontece dentro do nosso lar, porque o nosso lar é um ambiente profético. A nossa casa é um ambiente profético. A palavra de Deus diz que a nossa luta, ela não é física, ela é espiritual. E muitas das vezes dentro do nosso lar, nós estamos guerreando contra nós, contra a nossa família, contra nós mesmos. Você está guerreando com a sua mãe, porque você acha que o inimigo é sua mãe, seu irmão. Irmãos, o nosso inimigo é o mesmo inimigo de Deus. Não é o seu pai, não é o seu irmão, não é o irmão aqui da igreja, não. O seu inimigo é Satanás. E é contra ele que nós temos que lutar. Muitas das vezes, dentro do nosso lar, é um conflito tão grande. Está parecendo um ringue dentro do nosso lar. E o nosso lar tem que ser um lar com paz. Se tem muitas brigas dentro da sua casa, vai cessar hoje. Em nome de Jesus. Porque o seu lar é um ambiente profético. E quando tem um ambiente profético, não pode ter brigas. Tem que ter paz. Não pode ter ódio. Tem que ter amor. Não aceite isso sobre a sua vida, sobre o seu lar. Dê um ponto final hoje. Terceiro, tentação e hábitos prejudiciais. Em 1 Coríntios 10, 13. Alguém pode ler para mim, por favor? Primeira Coríntios 10, 13. As tentações que vocês têm de enfrentar são as mesmas que os outros enfrentam, mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm força para suportar. Eles não tem forças para suportar. Irmãos, o Senhor não você não está vivendo algo que você não consegue suportar. Se é pecado, se é luta, você aguenta suportar. Porque o inimigo, eu falo de pecado, o inimigo, ele quer te fazer escravo desse pecado. Mas a palavra de Deus diz assim, ó, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você não é escravo desse pecado. Você não é escravo dessa luta, não. Você não é escravo do diabo. Você é filho de Deus.
Jesus também foi tentado lá no deserto e ele reagiu com a palavra. Quero falar aqui sobre as armas espirituais que nós temos que saber usar e usar bem. Quando algo se levantar na sua casa, você não tem que gritar, você não tem que espancar o seu filho. Use a palavra, olhe a palavra do Senhor. Porque Jesus venceu Satanás com a palavra no deserto. E você também vai vencer o diabo com a palavra do Senhor. Por isso que é tão importante nós manusearmos a palavra, nós lermos a palavra e buscarmos o Senhor. Aqui eu quero falar um pouco, deixa eu ver aqui, das armas espirituais, de você saber manusear a palavra. Na época lá na palavra lá em Juíza, falar sobre o comandante Císera e sobre o povo de Israel que estava sendo oprimido pelo rei, deixa eu ver aqui, qual é o nome do rei? Jobim, rei Jobim. E aí, nessa passagem, ia falar que eles estavam sendo oprimidos e que essa guerra só teria fim se o comandante Císera morresse. E que essa vitória seria dada a uma mulher. Qual mulher que é essa? Alguém sabe? Não é Débora. Jael. Tem gente que acha que é Débora, mas não é Débora. Débora é a juíza, mas Deus deu a vitória para uma pessoa comum. Então, eu quero falar sobre isso. Por quê? O interessante é como Jael matou esse comandante. Porque, o que acontece? O comandante Císera estava na guerra. E aí ele foi se refugiar na tenda de Jael. Jael recebeu esse comandante. Ela recebeu esse comandante com o melhor da sua casa. Por quê? Ela deu leite para ele. E na cultura judaica, quando você oferece o leite, você oferece o melhor que tem na sua casa. Então ela ganhou a confiança desse comandante. Esse comandante entra, bebe o leitinho que ela dá, sente confiança, e ali ele adormece. O interessante é que eu acredito que Císera estava com as espadas, estava com as suas armas ali consigo. Mas olha como que Jael mata esse comandante. Como ela acaba com essa guerra. Com as armas que ela sabia manusear bem. Porque não adianta você ter a Bíblia e você não saber manusear bem. O que ela fez? Ela poderia ter usado a espada para matar ele, mas ela usou, sabe o quê? Naquela época, as mulheres armavam as tendas. Então ela manuseava bem a estaca e o martelo. Quando esse comandante adormeceu, ela pegou o martelo, ela pegou essa estaca e essa martelo, pegou na frente, colocou na fronte dele um golpe certeiro. E foi tão certeiro que travou no chão. Olha que mulher ousada. Ela matou o comandante do exército com a arma que ela sabia manusear bem. E talvez se ela pegasse a espada dele e tentasse matá-lo, talvez não conseguiria. Ela pegou a arma, ela usou aquilo que ela manuseava bem. Ela fazia bem todos os dias. E assim ganhou aquela guerra. Porque foi entregado, assim cumpriu a palavra profética, que seria dada a vitória a uma mulher. E assim foi feito. Então é tão importante nós sabermos manusear bem as armas que o Senhor nos dá. E a quarta batalha que nós enfrentamos no nosso dia a dia é ataque à identidade. Você é filho do Senhor. Não se menospreze, não se ache menor que ninguém. Nós somos perante ao Senhor, nós somos iguais. Talvez fale assim, mas fulano pega melhor, mas fulano dança melhor, mas fulano canta melhor. O Senhor vai te usar da maneira que você é. Amém. Não se compare com ninguém, porque o Senhor, diante do Senhor, nós somos filhos dele. Quinto, obstáculos e portas fechadas. Porque às vezes nós travamos guerras, batalhas, por conta de obstáculos. Eu quero ler aqui, ó. Isaías 45:2 diz assim, ó: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro.
Se tem algo na sua vida que está travado, o Senhor te diz nessa noite: eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze e despedaçarei as trancas de ferro. O Senhor, Ele prepara o caminho, Ele remove obstáculos e provê riquezas ao seu povo. É isso que o Senhor vai fazer ao seu favor. Independente da batalha que você esteja passando, o obstáculo que tem se colocado à sua frente, o Senhor te diz nessa noite: Ele está preparando o caminho, Ele vai remover os obstáculos e vai entregar riquezas nas suas mãos. Em nome de Jesus. E aqui quando eu falo assim, eu irei adiante de ti. Irmãos, veja esse obstáculo na sua frente como um milagre do Senhor. Sabe por quê? O Senhor ministrou no meu coração a respeito daquela passagem do povo saindo do Egito e sendo perseguido pelo exército de Faraó. Eles começam ali, mesmo diante, mesmo os egípcios vendo ali as pragas, o poder de Deus, ainda assim, mesmo o povo saindo da terra, eles continuaram atrás deles, continuaram com a perseguição atrás deles. E aí, nessa perseguição, eles têm um obstáculo. Qual obstáculo? O mar. Eles tinham um obstáculo na sua frente. E atrás deles, um exército grande de Faraó. E o Senhor pensou no meu coração o seguinte: quando o Senhor quer fazer algo na sua vida, Ele usa até os seus inimigos para fazer avançar. Eles tinham o mar à sua frente, os inimigos atrás. Mas se eles não tivessem avançado, o mar não teria se abrido. Se eles tivessem ficado com medo. Mas é que o Senhor faz? Os inimigos vão fazer você avançar. E vocês vão viver o milagre. Vocês vão ver o mar se abrindo. Amém, Jesus. O mar se abrindo. Glória a Deus. Quem quer viver milagre aí? Não te diz. E aqui eu quero finalizar falando, coragem na linha de frente da batalha espiritual. Aqui a gente vai finalizar lendo Efésios 6. Só para a gente finalizar. Efésios 6, 10. Finalmente fortaleçam-se no Senhor, no seu forte poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mal e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim, mantenham-se firmes, cingidos com o cinto da verdade, vestindo a couraça da justiça e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho da paz. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do maligno. Usem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem no Espírito em todas as ocasiões, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Aqui eu quero falar sobre as armaduras espirituais. Nós não podemos nos esconder na batalha espiritual, não. Nós precisamos estar na linha de frente. Não se acovarde diante do seu inimigo. Sabe por quê? O nosso Deus é todo poderoso. Ele tem todo o poder nas suas mãos. Ele é onipotente, onisciente. Ele é o grande eu sou. Mas o nosso inimigo, ele é limitado. O nosso Deus tem todo o poder. O que você tem? Não temas. O nosso inimigo, ele é limitado. Então entre na batalha, mas entre convicto. Porque você está indo no nome do Senhor Jesus. E Ele não perderá nenhuma batalha. Não será essa que você está passando que irá perder, não. Você é mais do que vencedor, porque Cristo já venceu por nós. Nós temos que continuar a luta. Porque o Senhor já venceu por nós na cruz. Então, olha, o capacete, proteção da mente, cinto da verdade, firmeza contra o engano, couraça da justiça, vida reta diante de Deus, espada do Espírito, palavra de Deus, que é o ataque, sandálias, avançar sem tropeçar no caminho, espalhando o evangelho. E aqui, no finalzinho, olha, oração constante. Por quê? Quando nós estamos numa guerra, nós temos que estar com conexão com o nosso general. Então você vai guerrear,
orando ao Senhor. Porque é Ele que vai te direcionar no que deve ser feito. E para finalizar, olha, com a armadura, irmãos, nós não só resistimos, mas nós avançamos. E nessa noite o Senhor quer que nós avançamos no reino espiritual, quer que nós batalhamos, mas quer que nós batalhamos da maneira correta, utilizamos a armas corretas e lutando com o inimigo certo. Porque a guerra já é garantida, a nossa vitória. Porque nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Amém? Amém, Jesus. Que o Senhor possa estar falando no seu coração através dessa palavra, continuar falando. Porque quando a gente vem aqui e a gente recebe a palavra, nós alimentamos, mas nós continuamos saboreando essa palavra na semana. E assim pode ser com você. Nós estamos no ambiente profético, mas dentro do ambiente profético tem batalhas para serem travadas. E nós vamos guerrear nessa noite. Fique de pé essa noite, Padre.